Seja bem-vindo ao podcast Unimed Anhanguera. Olá, estamos aqui hoje na Unimed Anhanguera com o Helder, que é o coordenador do centro cirúrgico, a Adriana, ela é enfermeira da qualidade lá do HUL, do Hospital de Leme, e a Bianca, que é técnica de enfermagem aqui do HUA. Então, com um tema muito importante e de muita relevância, que é para a segurança do paciente, que é a notificação, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, trazer a experiência de cada um e falar da importância disso na nossa instituição. Helder, o que é a notificação? O que é a notificação de ocorrência? O conceito da notificação é evidenciar, descrever algo que aconteceu de maneira errônea, vamos dizer, que fugiu ao processo pré-definido. Então, qualquer coisa que saia desse processo, que saia dessa linha de raciocínio, deve ser notificado para que tenha-se um trabalho em cima disso e uma resolução, né? E por que eu notifico? Você notifica para o processo de melhoria. Tudo que você notifica, a intenção da notificação é trazer pessoas envolvidas no processo com ideias diferentes para melhorar algo que não está dando certo. Então, todos eles trabalhando em prol de realmente melhorar e mudar aquele processo que aconteceu alguma coisa errada e não deu certo. Sim, e qual é o impacto que isso traz para a cultura de segurança? Qual é o impacto da notificação para a qualidade do paciente? É o melhor possível, né? Vamos pensar. Todos os pacientes, eles vêm aqui, seja por clínico ou cirúrgico, e ele quer ser, além de bem atendido, quer ter segurança em que todas as coisas, todos os procedimentos, administração de medicação, curativo, tudo que está sendo feito e todo o cuidado prestado a ele esteja de maneira adequada. Isso para eles é que eles não vão entender de uma maneira simples, como às vezes a gente que está inserido no processo entende. Mas quem está inserido e saber disso aí, conseguir transmitir essa segurança para o paciente é benéfico demais para dar andamento no tratamento dele. E no seu dia a dia, assim, na sua experiência, qual é a maior dificuldade para a implementação da cultura de notificação? O que você observa? A dificuldade é grande, porque o entendimento das pessoas. As pessoas não têm a maturidade para entender que a notificação de ocorrência é notificar algo que não deu certo para que as pessoas envolvidas, inclusive eles que podem fazer parte do processo, deem a opinião, façam algo, construam um trabalho em cima daquele assunto para que possa trazer o processo de melhoria. E eles têm esse hábito de achar que isso pode acarretar em algum problema para aquela pessoa que fez. Por quê? A notificação pode ser um processo diferente, mas um erro de uma pessoa também que não conhece bem o processo, como é que funciona. Sim, e a notificação, ela é uma punição? O que ela traz, o que ela representa a esse colaborador que notificou, ela vai puni-lo? Para quem não entende, ele entende que é uma punição, né? Para quem não entende o conceito do que é notificar. Para fazer essa pessoa entender é o diferencial, porque a partir do momento que ela entender o que é notificar e o porquê do notificar, ele vai entender que isso não é uma punição. Infelizmente, hoje a grande maioria entende como punição. Eu acho que é algo a gente a construir, com o tempo mudar esse conceito de todos e às vezes até do próprio gestor. Eu acho que até o próprio gestor, dependendo da situação, ele vai entender como não uma punição, mas uma relação ruim com outra pessoa. Dri, lá no HUL, como que é esse conceito da notificação em relação ser punitivo ou não? O que você percebe lá? Não, lá eu acho que a gente conseguiu fazer o pessoal entender que a necessidade da notificação é o foco no processo, na falha que aconteceu no processo. Então, de início foi muito difícil, as pessoas tinham medo, às vezes, de apontar o colega, né? Tinha medo de que eu vou expor uma situação ruim. E aí, quando a gente começou a dar a devolutiva das coisas que tinham feito em relação àquele problema apontado, aquela falha, eles perceberam que o foco era onde estava o problema e não nas pessoas, né? E quem pode notificar? Todo mundo. Todo mundo pode e deve.
né? Então, a gente teve uma experiência bacana, que nós tivemos até médico notificando um problema pontual de processo no pronto atendimento, e aí ele trouxe a visão do médico, que muitas vezes a gente acaba acompanhando mais a visão do técnico, da equipe de enfermagem, da equipe de apoio, né, farmácia, Copa, esse pessoal que está mais envolvido até no dia a dia do sistema, né? E aí chegou uma situação que a gente não olhava com frequência para aquilo. E aí foi importante, porque a gente mudou um processo e conseguiu melhorar. Legal. E o que se notifica? Qualquer situação que saia do padrão, como o Helder falou. Então, não é para acontecer dessa forma. E aconteceu, então deve ser notificado. Agora, o que é imprescindível não deixar de notificar é um evento. Então, alguma coisa que levou a um dano para o paciente, então esse paciente saiu prejudicado, teve alguma complicação durante a sua internação, ou veio por um motivo e ganhou alguma outra situação que tenha que passar a tratar, isso obrigatoriamente deve ser notificado. Todo mundo tem que entender isso. Sim. E onde se notifica? Qual é o canal de acesso? Então, nós temos o sistema MV, onde a gente acessa pela gestão estratégica, né? Então vai lá, de registro de ocorrências, a pessoa pode se identificar, se não quiser tem a possibilidade de colocar como anônimo, né? Então não aparece setor, não aparece nome, não aparece nada, e nem se tentar buscar isso, o sistema não permite. E aí descreve a situação que aconteceu, o setor onde ocorreu, né? Não o setor que está registrando, mas o setor onde ocorreu. E uma coisa que é super importante, que ele não pode se esquecer, é de colocar com que paciente aconteceu, né? Ou em que atendimento aconteceu. Porque quando a gente está do outro lado e a gente vai fazer essa investigação, se você não tiver essa referência, você não consegue buscar. As informações precisam ser completas, né? Às vezes acaba se fazendo uma notificação com informações superficiais. Eu acho que tudo que compôs a história, trazer, se teve mais que um participante ali do ato, do que ocorreu, que tá e que evidenciou, e poder participar e agregar essa notificação, e depois a gente vai fazer essa busca, essa pesquisa, tudo para ver o que a gente pode mudar. Quanto mais informações, sem dúvida. Sim, porque aconteceu uma situação pontual em tal dia durante o atendimento, com o paciente A.S e tal. E aí a gente não consegue saber quem é esse paciente, que situação é essa. Né, as informações bem precisas, objetivas e completas, né? Porque isso depende da análise crítica também, vai impactar nela se eu não tiver a informação correta e eu não consigo gerar um plano de ação em cima daquilo. Então, não ter informação completa é um dos grandes problemas que nós temos hoje para poder resolver e fazer uma busca ativa melhor dentro da notificação. E depois que a notificação ela é realizada, qual é o fluxo dessa notificação? O que acontece com ela? Essa notificação vai para a qualidade, né? Então, lá em Leme eu analiso, entendo essa situação, avalio o prontuário, tento extrair o máximo daquela situação que ocorreu e aí encaminho para o responsável. Porque aí ele vai dar o parecer dele em relação àquela situação e também toda a conduta que vai ser tomada, né? Se vai gerar um plano de ação, se vai ter um treinamento, enfim, o que vai sair dali, né? Mudança de processos, enfim. E você citou a questão de eventos, né? Eventos adversos. Então, fala um pouquinho para a gente essa classificação das notificações. No nosso sistema, na verdade, de maneira geral, as ocorrências elas são classificadas em não conformidades e em eventos. Então, não conformidades é tudo aquilo que sai do que é comum, né? Então, o padrão é para ser desse jeito, não foi feito desse jeito, então ela é uma não conformidade. A maior parte delas é relacionado às rotinas que não estão muitas vezes ligadas diretamente na assistência do paciente, mas que interferem. E os eventos são os eventos adversos, que são aquelas situações onde acontece alguma falha e vai acabar lesando o paciente ou gerando um dano para ele. Como, por exemplo, um erro de medicação, Exato. uma queda.
uma cirurgia errada. Então, aí os eventos eles são classificados em leve, onde ele atinge o paciente, mas não tem nenhuma sequela, em moderado, onde já pode ter uma sequela, grave, onde e todos esses eventos pode precisar ou não ter uma intervenção, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente olha para uma situação, um evento mais grave, esse paciente normalmente ele é transferido para UTI, coisas assim, e até o óbito. E daí nós temos a classificação dos eventos, né? Do sem dano, do leve, vai evoluindo conforme a consequência e a necessidade de tratamento, cuidado. Sim. Né? E aí tem a questão da circunstância de risco, né? Que é uma situação que, se ela der continuidade, provavelmente vai vir a acontecer um evento, né? O near miss é quando tem uma falha, é quase um erro, mas você consegue perceber isso antes de acontecer. O near miss é como se eu tivesse a barreira ela Exato, resolveu o filtro ali e não atingiu o paciente. Vamos dar um exemplo, como você falou da medicação. Essa medicação ela foi prescrita, ela foi dispensada pela farmácia, vamos supor, e aí ela veio com uma apresentação, era para ser uma medicação intramuscular e veio a EV, desculpa. E aí a enfermagem, a hora que ela vai conferir essa medicação, no momento de preparar, ela percebe que está trocada, né? Então, esse é o near miss. Se ela não tivesse se atentado, poderia acabar administrando de forma errada no paciente. É bacana até citar, porque os near miss, eles são raramente notificados, né? Sim. Geralmente se notifica aos erros, né? Quando atingiu o paciente. Depois que ele já aconteceu. Sim, né? E esse quase erro ou uma circunstância de risco, poucamente, né? Ele é notificado, então é importante falar sobre isso. Diríamos que seria um dos mais importantes, né? Porque assim, a gente consegue antecipar antes de realmente atingir o paciente com um dano leve ou sem dano, antes de atingir o paciente, tratar esse processo e corrigir para que ele não venha acontecer novamente. Né? E Helder, aproveitando, você como gestor representando aí os coordenadores, após a notificação, após as ocorrências, as não conformidades, os eventos adversos, qual é o trabalho que vocês gerenciam e realizam? O que se desenvolve após isso? Qual é o plano de ação que é remetido, né? Então, Rafaela, é assim, primeiro você vai analisar, bem descobrir qual é a causa raiz. Às vezes, esse é o grande problema das notificações de ocorrência. As pessoas acham que é aquela pessoa, mas aquele evento que aconteceu com aquela pessoa pode vir a ocorrer com muitas outras. Então, você vai analisar o processo como um todo, todos os envolvidos, tratar isso adequadamente. A gente foca na ocorrência no processo, não na pessoa. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Que é realmente tratar o processo, porque às vezes a pessoa ela foi vítima de um processo inadequado. Então, assim, o erro da medicação, vamos falar o erro da medicação. A pessoa fez tudo certinho, fez o aprazamento da prescrição, a farmácia dispensou a medicação errada. Tá, o que a gente pode fazer? Uma dupla checagem, uma conferência depois, a enfermagem vai aplicar depois os 9 certos que ela conhece na administração de medicação. Mas o que a farmácia pode fazer isso também? Conferir, o sistema tem como criar uma barreira para que não dispense a medicação errada? Então é realmente tratar o processo e depois disso disseminar para todo mundo. Lógico, chamar quem participou dali, quem estava envolvido, para ele entender que não é ele, explicar isso para ele e ver o que ele tem de sugestão. Porque acho que ouvir a ponta, quem está lá executando, eu acho que é uma das melhores ações que nós temos para corrigir o problema. E às vezes nessa situação você até percebe que tem fatores ao redor que acabam ajudando essa falha a acontecer. E você entendendo o problema, consegue melhorar essas falhas, né, essas situações, essas interferências, para que o processo aconteça adequadamente. Porque são coisas que às vezes você não imagina que está interferindo e está interferindo. E falando em ouvir a ponta, Bianca, fala um pouquinho assim pra gente, como que vocês lá da assistência, né, vocês enxergam essa questão da cultura da notificação? Na verdade, existem 2 formas da gente analisar isso. Porque quando a gente não conhece
o que é realmente a cultura da notificação, a gente sempre vai levar como eles já colocaram, como uma punição, como que aquilo está sendo uma advertência para mim, ou uma forma de atingir alguma coisa ou alguém por algum tipo de conflito, né? E essa é uma visão completamente errada, né? Nós temos que mudar essa visão e entender que a notificação é para mostrar para a gente que alguma coisa está fora dos nossos processos, dos nossos padrões já estabelecidos, né? Então, a nossa visão ainda é muito cru com relação à notificação. A gente precisa melhorar essa cultura e essa visão da importância da notificação para a estadia do nosso paciente aqui dentro. E hoje, representando a assistência, você se sente inserida nesse processo de segurança, nessa questão da notificação, ou é algo ainda muito superficial? O que você sugere ou quer nos dizer a respeito disso, assim como experiência, né? Veja, nós todos sabemos que a assistência é a parte que está com o paciente exposto ali a maior parte do tempo, né, da passagem dele aqui dentro. E nós estamos, se a gente for ver da parte do processo de segurança do paciente, nós temos as metas de segurança do paciente, todos nós conhecemos a segurança do paciente aqui dentro, né? E temos o POP para isso, inclusive. Só que se a gente for partir da visão de notificação, ainda é muito superficial, né? Mesmo porque ainda é um pouco centralizado, né? Como a Adri colocou, todos podem e devem notificar, né? Desde que seja cabível, que tenha critérios para que aquela notificação seja realmente uma não conformidade ou um evento, né? E não uma reclamação ou uma sugestão, que existem outras formas da gente expor isso aqui dentro. Então, nós somos sim, como equipe, inseridos na segurança do paciente, porém, com relação à notificação e da percepção, né, do que pode falhar nesse processo, a gente ainda é muito superficial. E o que você acha que o seu gestor, né, o que os gestores em geral poderiam fazer para que vocês lá da assistência se sentissem mais inseridos nesse processo, mais ouvidos nessa questão da notificação? A gente sabe, né, que dentro de uma equipe existem vários perfis, né? Então, eu sei que é difícil e é muitas vezes mais fácil a gente falar que um gestor precisa trazer a equipe para ele, deixar essa equipe inserida naquele processo, né? Inclusive, tentar trabalhar essa equipe de forma que ela fique mais madura para esse tipo de ocorrência, para esse tipo de trabalho, né? Porque a notificação é sim um trabalho em equipe no final das contas, porque incentivar, né, que isso aconteça, mas de uma maneira que flua tranquilamente. Mesmo porque a equipe, querendo ou não, ela é a extensão do gestor dela. Então, muitas coisas que eles implantarem, né, e eu falo isso porque eu passo por isso como assistência, é que a cultura que aquele enfermeiro implantar naquele plantão ou naquela equipe vai ser o que eles vão disseminar, né? Então, a gente até fala, às vezes, dos funcionários novos que entram, eles acabam sendo contaminados, diríamos assim, pela cultura já instalada. Então, se eu tiver um gestor que leve isso de uma forma ruim para a equipe vai pegar que notificação é uma coisa ruim, né? E eu vou utilizar daquilo e falar, não vou notificar porque eu vou acabar causando algum problema. Ou não, eu não gosto daquela pessoa e eu vou usar a notificação para afrontá-la, entendeu? Eu vou notificar. Exatamente, e esse não é o propósito, né? O propósito da notificação é a gente entender o que pode gerar o risco para o meu paciente, né? É uma coisa que a gente fala, às vezes, se a gente tratasse como uma empresa, né, que vendesse um produto, que a gente acaba vendendo, que é a nossa assistência, mas se a gente fosse pensar, se eu não achar essa não conformidade dentro do meu processo, quem que vai sentir? O meu paciente. Então, eu vou lesar ele em algum momento dessa passagem dele aqui dentro. Né? Eu estava vendo um estudo recente do IBSP, Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, e eles colocam que tem, na média, em torno de 1.700.000 erros, né, tiveram nesse último ano de assistência com o paciente. Desses, 220.000 pacientes foram... Sim, tem até o índice que o hospital é o lugar menos seguro
depois, antes até de acidente de trânsito, né? Então, que erros acontecem, né, a todos Agora os vamos momentos. pensar, se em torno de 1.700.000 foram notificados, essas ocorrências foram registradas, né? Com certeza não. Para fazer esse estudo, claro, teve um levantamento e tudo mais, mas na nossa realidade, os NIRMIs não são notificados. A questão, muitas vezes, da postura do gestor, do supervisor, não incentiva ou incentiva de maneira que não é a melhor forma. O próprio colaborador, o próprio profissional tem receio de se expor ou de expor alguém, né? E muitas vezes não considera um erro, uma falha. Sim. Então não reconhece aquilo e aí acaba não apontando. Não reconhece aquela falha ou a possível falha para uma melhoria, né, de processo futuro, né? É aquele negócio, às vezes, eu falo como gestor, às vezes o enfermeiro chega. Aconteceu dentro do nosso setor, eu notifico? Com certeza. Por quê? Porque às vezes a falha aconteceu pontualmente com uma pessoa e pode acontecer com outros. Então a gente vai trabalhar para que isso não aconteça mais e que todos tenham a ciência disso, porque a gente vai mudar o processo. Então realmente trabalhar muito. E aí é um trabalho realmente de formiguinha, incessante, tem que ser constante. Todo dia, por quê? Se trabalha uma semana, se perder uma semana, eles vão voltar naquela cultura de novo, até que aquilo seja intrínseco, esteja neles. Não, nós vamos notificar, mesmo sendo dentro do nosso setor, para que as coisas melhorem, para que torne uma coisa contínua. O Éder colocou aí alguns pontos muito importantes. Nem sempre uma notificação ela é sobre o processo, né? Às vezes o nosso processo está correto, mas eu preciso treinar melhor a minha equipe. Só que para a gente entender isso, a gente precisa ter a maturidade de que não é o meu processo está íntegro, bem implementado, mas eu preciso treinar a minha equipe. Isso envolve pessoas, mas isso não quer dizer que vai ser mandado embora ou vai ser advertido, suspenso, nada disso. Né? E outra coisa que o Éder citou que também é importante, que entra nessa pergunta que você me fez, é sobre o gestor fazer com que a equipe dê valor para aquilo. Porque se a equipe não der valor e não entender que ela está inserida no processo, ela não vai fazer. Porque se não me gera valor, para que eu vou Ou ela vai participar? Exatamente. Achando que é a responsabilidade que é só ele que tem que fazer. Eu tenho uma experiência assim, meio que constante, que é muito mais fácil eu receber notificações de não conformidades. E às vezes não conformidades que talvez nem seja a qualidade a tratar dela, avaliar e estudar, né? Só que a gente não desestimula essas ocorrências, né, essas notificações, para que a gente não perca a oportunidade de que em algum momento, né, a pessoa, eu não vou notificar mais então porque não é isso. Muito pelo contrário, a gente incentiva para que continue e aí alguma coisa que não for pertinente vai ser encaminhado, talvez não seja tratado da mesma forma como seria, mas aí a gente encaminha para quem tem que tratar, né? Olhar para aquilo. Gostaria só de dar um recadinho para todo mundo, aproveitando esse encerramento, para todas as pessoas da assistência, técnicos, enfermeiros, os que estão diretamente ligados a isso. Tem dúvida com relação à notificação? Procure o gestor, converse com ele exatamente em qual o momento que eu devo notificar, o que eu devo notificar, como eu vou fazer, porque às vezes faz uma vez só e acaba esquecendo, acaba se perdendo. Então procure o gestor, procura se informar mais e torne isso uma constância, tá? Não, eu tô cansado de notificar e não ver resolução. Não trata dessa forma. Trata de que cada notificação ele deve ser avaliado e vai se ter uma conclusão. E aos gestores também dar essa tratativa, essa resposta, para que todos tenham conhecimento do que foi resolvido. Às vezes a pessoa tem esse entendimento. Eu não sei o que foi resolvido. Uma situação demora mais do que a outra. Sim, às vezes eu esqueci de falar uma coisa. Para fazer as notificações, desculpa que eu te cortei. Não, mas... a gente tem um passo a passo, que é um esqueminha que fica nos nossos monitores dos hospitais todos, né, nos 2 hospitais, onde a pessoa vai seguindo ali aquele roteirinho, tem um fluxo e fica fácil de entender e de conseguir fazer. Além de que tem algumas pessoas que têm medo. Eu não quero notificar porque eu não quero que meu nome seja exposto. Dá para fazer anônimo.
Então, lá na hora que você abre o campinho, você pode fazer anônimo. Voltando, né, a repetir que não é tratado como pessoa, mas muita gente tem esse receio, né, de aparecer lá quem foi que notificou. Então, dá também para fazer anônimo, não precisa não fazer notificação por conta disso. Isso, e o sistema de notificação, né, para quem não sabe, é o mesmo do HUA e do HUL, então é da mesma maneira que é feito nos 2 hospitais. Mais algum apontamento? Então, muito obrigado a todos que ficaram assistindo a gente até agora. E quem sabe vire, né, uma rotina, a gente sempre fazer um podcast, né, e tá trazendo esses temas bem bacana relacionados à cultura de segurança. Obrigada.